hoje celebramos uma data importante, dia 15 de outubro, Dia dos Professores, profissão que precisamos reconhecer e valorizar todos os dias. Aqueles que se dedicam a ensinar. Dentro das salas de aula, os professores transmitem conteúdos, despertam sonhos, estimulam a curiosidade e formam cidadãos conscientes. Mas é também dentro da sala de aula que os professores enfrentam os desafios diários para garantir uma educação de qualidade. Vamos falar sobre a atual situação da educação no nosso país com Natália Fregonese, coordenadora de políticas educacionais do Todos pela Educação. Olá, Natália, boa tarde para você. Seja muito bem-vinda aqui ao Hora News. Boa tarde. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui para falar desse assunto tão importante. Vamos falar aí sobre as políticas de educação, mas vamos falar também do nosso sistema, não é mesmo, educacional do nosso país. Hoje, Natália, eu vi uma pesquisa que 14% apenas dos professores acreditam que a própria profissão é valorizada na sociedade. Esse dado é real? Os professores, eles têm essa sensação? Essa sensação, muito por conta das próprias condições de trabalho desses profissionais, né? Que têm condições muitas vezes desafiadoras, têm salários mais baixos do que outras profissões que exigem o ensino superior. Foi uma profissão que ao longo tem perdido um pouco desse prestígio perante a sociedade, né? Muitos estudantes não querem mais se tornar professores. Então, realmente, acho que existe esse ponto dos próprios profissionais não se sentirem valorizados. Mas, por outro lado, nessa mesma pesquisa, né, ela apontou que quase 90% dos professores estão satisfeitos com a profissão, o que é um dado muito interessante, né, porque os profissionais gostam do que fazem, gostam de atuar como professor e mereciam ser mais valorizados. Então, acho que são dois dados aí que chamam bastante atenção. Interessante esse dado, né? 90% estão satisfeitos. Isso é um dado interessante, é um dado muito positivo na atual situação, no atual momento do nosso país. É muito positivo, né? Acho que mesmo diante de todos os desafios enfrentados, né, pela classe, notar que profissionais estão satisfeitos, acho que é um cenário muito interessante que, de fato, a gente espera para o país, né? Que os professores queiram atuar, estejam satisfeitos atuando na sua profissão. Então, acho que isso mostra também que tem tido avanços, né? Ainda existem muitos desafios na profissão docente, mas que avanços têm sido realizados ao longo dos anos, garantindo aí que os professores possam ficar mais satisfeitos, né? Então, acho que tem diversas nuances na profissão docente, a depender do contexto, da região, da etapa de ensino que leciona, mas acho que sim, é um dado interessante de ver que, apesar de tudo, os professores seguem satisfeitos com a profissão. Excelente. Agora vamos falar um pouquinho sobre políticas educacionais. Vamos começar falando aí principalmente sobre infraestrutura escolar. Qual é a principal realidade hoje nas escolas do país? Os professores têm toda a infraestrutura, conseguem trabalhar? Como está esse cenário hoje, Natália? Perfeito. Acho que, de maneira geral, o Brasil avançou muito em termos de específico hoje em regiões estados ali da região amazônica, né, da região norte, então tem desafios estruturais de infraestrutura básica um pouco mais complicados, mas de maneira geral, né, olhando nível Brasil, sem olhar para especificidades, o Brasil avançou muito em infraestrutura, né? Então, é claro que existem desafios de climatização, de conectividade em alguns locais, mas é um ponto em que o Brasil tem avançado, né? Acho que existem desafios regionais que é difícil trazer aqui na fala, para uma fala de um contexto mais geral. Acho que, olhando para desafios, eu diria que hoje o país tem um desafio muito maior de aprendizagem, de qualidade da educação, do que, de fato, de infraestrutura das escolas. O Plano Nacional de Educação, vocês avaliaram
E você acha que, já que a gente está falando de estrutura agora, a gente já vai falar da qualidade da educação, mas falando de infraestrutura, é um ponto que está sendo discutido neste plano e é também um ponto que precisa ser aprofundado? Ainda você acha que está superficial, vamos dizer assim? É um ponto que ele precisa ser discutido, né? Pensando que o Plano Nacional de Educação, ele é aí um plano que vai dar as diretrizes para a educação dos próximos 10 anos, né? Então, é muito importante que esteja presente neles as principais temáticas da educação e infraestrutura é, assim, um ponto bastante relevante, né? Mas dado que existem muitas diferenças regionais, assim, então, entre os próprios estados, né, características de infraestrutura, os desafios são muito diferentes, é importante também que, para além desse Plano Nacional de Educação falar sobre esse assunto, que exista um diagnóstico regional, né? Então, que cada rede de ensino consiga compreender onde que estão seus desafios de infraestrutura para garantir o básico para esses estudantes, garantindo que os estudantes tenham acesso aí à infraestrutura mínima para que possam permanecer na escola e, enfim, ter a sua aprendizagem adequada. Mas, de fato, é um assunto importante e relevante, especialmente, né, quando a gente está falando de infraestrutura básica, mas mais do que um assunto apenas nacional, né, de estar no plano, é muito importante que isso seja reverberado para as redes de ensino e que cada rede, dentro do seu contexto, consiga entender os seus desafios, fazer o seu diagnóstico para conseguir compreender quais são as ações prioritárias nessa temática em específico. Excelente, Natália. E como que o Todos pela Educação avalia o Plano Nacional de Educação? Qual que é a visão de vocês do geral, do todo? Perfeito. Aqui no Todos, a gente considera fundamental que essa discussão esteja avançando. Então, o governo federal enviou uma primeira proposta que foi aprimorada agora, né, na comissão instituída na Câmara. E teve avanços importantes, então, acho que, de maneira geral, né, comparando com o antigo Plano Nacional de Educação, acho que é um plano que foca mais na qualidade da educação, que tem metas específicas para a melhoria da qualidade da educação, é um plano que fala sobre equidade, então, tem estratégias específicas para a redução de desigualdades, então esse são pontos muito relevantes e que, de fato, representam um avanço frente ao anterior, o plano de educação anterior. E acho que, pensando em pontos que ainda podem ser aprofundados, né, especialmente agora que essa discussão vai para o Senado, existe um ponto fundamental, que é tornar as metas um pouco mais realistas. Então, algumas metas ainda são desafiadoras de serem alcançadas pensando em todo o histórico nacional. Então, pensar em metas mais realistas é um ponto muito importante e garantir um monitoramento adequado, especialmente dessas questões sobre equidade, né? Então, ter mais clareza de como que vão ser acompanhadas essas medidas, quais vão ser os indicadores utilizados, são pontos importantes e ainda tem um processo de discussão que vai acontecer no Senado. Então, tem uma janela de oportunidade para melhorar ainda mais esse texto e esse novo Plano Nacional de Educação. E questões relacionadas ao financiamento estudantil também precisam ser discutidas? Com certeza, né? A educação, ela necessita de um investimento inteligente, né? Uma gestão inteligente dos recursos, mas necessita de que os recursos também sejam bem distribuídos, de maneira que a gente consiga atingir um grau mais elevado de equidade entre as regiões, que hoje existe um desafio no Brasil, que são as questões de desigualdade entre as próprias regiões, né? Estados mais ricos, estados mais pobres. O Fundeb, né, o novo Fundeb, que foi aprovado em 2020, já melhorou muito essa questão do financiamento mais equitativo, garantindo uma redistribuição ainda melhor de recursos, mas questões de financiamento são sempre importantes de estarem na pauta, né, para garantir os recursos adequados para a educação. No começo aqui da nossa conversa, Natália, você falou sobre a qualidade do ensino. Como que o Todos pela Educação avalia? Como está a qualidade do ensino brasileiro? Bom, acho que a qualidade da educação hoje é um dos principais desafios quando a gente olha especificamente para a aprendizagem dos estudantes.
Olhando para os anos iniciais do ensino fundamental, né, do 1º ao 5º ano, o Brasil vinha avançando significativamente, ainda que tivesse distante do ideal. E aí, com a pandemia, os 2 anos de escolas fechadas, os estudantes tiveram perdas significativas de aprendizagem e está sendo muito difícil recuperar esse tempo que foi perdido. Então, quando a gente olha para o nível nacional, o Brasil ainda não viu voltar aos patamares de aprendizagem pré-pandemia. E como existe esse desafio grande de aprendizagem que começa nos anos iniciais do ensino fundamental, com muitos alunos ali que não conseguem atingir a aprendizagem adequada, essas defasagens de aprendizagem, elas vão sendo levadas para as etapas seguintes. Então, quando a gente analisa os anos finais do ensino fundamental, né, que são do 6º ao 9º ano, e o ensino médio, a situação é ainda mais preocupante. São pouquíssimos alunos com aprendizagem adequada. Especialmente, acho que o dado mais alarmante é quando a gente olha para a matemática no ensino médio, que o país está praticamente estagnado há muitos anos e não consegue avançar na aprendizagem de matemática. Então, existe um grande desafio aqui de garantir a aprendizagem adequada para os estudantes, desde os anos iniciais do fundamental até o ensino médio. Olha só que curioso, e por que bem a matemática, né? Sempre a matemática aí sendo um grande desafio para os estudantes, não é mesmo? Exato. Acho que a matemática, desde sempre, desde o início da formação, né, já se mostra um desafio, especialmente porque a matemática, ela é muito dependente do próprio contexto escolar para a aprendizagem dos estudantes. Então, em língua portuguesa, né, em alguma medida, os estudantes eles têm mais acesso no início da sua formação a conteúdos de língua portuguesa no próprio dia a dia, né? Então, esses alunos falam, né, conversam com as suas famílias, né, fora do ambiente da escola. Esses estudantes têm acesso a textos, enfim. Então, tem um contato um pouco maior com essa disciplina do que com matemática, que muitas vezes ele vai ter contato mesmo na escola. Então, o professor aqui é fundamental e existe uma dificuldade na formação inicial de professores, né? Então, do 1º ao 5º ano, são os professores formados em pedagogia que lecionam nas turmas, tanto língua portuguesa quanto matemática, e existe uma carência na formação inicial desses professores, né? Que também é um desafio aqui da educação, que são formações que são pouco práticas, que são muito mais teóricas, não tem essa articulação teoria e prática, não tratam de fato de como transformar o conhecimento teórico em conteúdos que façam sentido para os estudantes. Então, é muito difícil, muitas vezes, para esse professor conseguir pensar em momentos de aprendizagem ali para os estudantes, especialmente em matemática. Então, acho que é um desafio hoje que começa ali nos anos iniciais do ensino fundamental, ainda um pouco menor, mas que vai se agravando ao longo dos anos, chegando nesse cenário super desafiador no ensino médio. Agora, Natália, você disse há pouco sobre a defasagem aí dos alunos que eles tiveram durante a pandemia. Eu acredito que principalmente essa faixa do 6º ao 9º ano hoje, que são os alunos que estavam sendo alfabetizados durante a pandemia. Essa faixa de alunos que foram alfabetizados durante a pandemia precisam de uma atenção maior das escolas, dos professores, o uso de materiais lúdicos, pedagógicos, até tecnologia, podem ajudar a recuperar esse déficit que esses alunos tiveram durante a pandemia? Com certeza, né? Esses estudantes, eles tiveram 2 anos, né? Ainda que as escolas, as redes de ensino, os professores tenham feito muitos esforços para garantir que esses estudantes continuassem recebendo algum tipo de material, tivessem aula, a gente sabe que foi muito prejudicado o ensino nesses 2 anos de pandemia. Então, de fato, é preciso um olhar muito específico para esses estudantes para garantir que essas defasagens de aprendizagem sejam superadas e que o país consiga, de fato, avançar, né? Porque antes da pandemia, o cenário também não era dos melhores, né? Existia um desafio. Então, mais do que voltar a patamares pré-pandemia, o país precisa avançar num ritmo mais acelerado, garantindo que os estudantes consigam
ter uma aprendizagem adequada. E é muito importante para isso garantir que as redes de ensino tenham políticas pedagógicas muito bem estruturadas. E aí, políticas pedagógicas aqui, eu falo de um currículo bem estruturado, né? Então, que as redes de ensino tenham clareza daquilo que elas precisam ensinar e que tenham prioridades, né? Muitas vezes os currículos são muito extensos e aí, por conta das defasagens, né? Os professores não conseguem chegar ao final do currículo, então ter um currículo com habilidades priorizadas, com muita clareza de quais são os objetivos, de onde se espera, muito importante. Material didático que seja alinhado a esse currículo, né, que esteja muito bem desenhado, que tenha aí as habilidades priorizadas sendo trabalhadas nesse material. Esse processo que todos os isso, né? Então, frequente, periódica, em que se consiga diagnosticar em um período de tempo durante o ano letivo, quais que são as defasagens dos estudantes, garantindo que não se perceba só no final do ano quais que são as defasagens, mas que ao longo do ano tenha avaliações e que os professores consigam identificar onde precisam investir, em quais estudantes estão tendo mais dificuldades e recuperar o estudante ao longo do ano e não esperar uma etapa toda para esse estudante acabar reprovando. Então, acho que, em resumo aqui, ter políticas pedagógicas muito bem estruturadas é fundamental. E aí, identificando quem são esses estudantes que estão ficando em defasagem, que estão ficando para trás, não estão conseguindo desenvolver as habilidades, pensar em programas de recomposição de aprendizagens, seja no turno, seja em programas de mentoria, monitoria, sejam por níveis de proficiência, enfim, diferentes estratégias podem ser utilizadas aqui. Mas acho que é fundamental ter muita clareza dessas políticas pedagógicas nas redes de ensino. Excelente, Natália. Muitíssimo obrigada por todas as suas informações, por ter participado aqui do Hora News. Eu conversei então com Natália Fregonese, coordenadora de políticas educacionais do Todos pela Educação. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Uma boa tarde.